Boa noite, minhas amadas irmãs, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa semana. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo. Então, que todos venham ter uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana, uma boa madrugada. E tudo venha ser para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs que estão nesse canal deem um joinha, apertem no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro dos Salmos, Salmo 112, minhas amadas irmãs, que diz assim: a felicidade daquele que teme a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A felicidade daquele que teme ao Senhor Jesus Cristo. Diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Piedoso, misericordioso e justo é o Senhor. Aleluia. Aqui, minhas amadas irmãs, no Salmo 112, fala o quê? Do justo. Daquele que teme a Deus. Aquele que tem temor ao Senhor. Que respeita, que procura a fazer aquilo que agrada a Deus. E fala aqui: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado, quando fala o homem é universal, homens e mulheres. Aquele que teme a Deus, que tem respeito pela palavra, porque a palavra, minhas amadas irmãs, é o próprio Deus. É o próprio Deus e a palavra dele. Bem-aventurado o que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então procuramos a ter prazer nos mandamentos de Deus, a ter prazer naquilo que agrada a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Grande ao que teme ao Senhor. Os seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. Geração do justo será abençoada. Louvado seja Deus. Então, a geração do justo será abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que teme a Deus, que respeita, que procura agradar a vontade do Senhor. E continua aqui. A sua descendência será abençoada na terra, e a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ou então Deus está falando o quê? Quando eu ou você, quando o ser humano, uma pessoa, uma vida, homem ou mulher, tem temor a Deus, procura ser obediente à palavra dele. Então ele fala, riqueza, louvado seja Deus, e fazenda haverá na sua casa. Abundância de fartura, muitas vezes, minhas amadas irmãs, não é só de fartura dos bens materiais, é de bem de saúde, aleluia, de paz, de tranquilidade, quando eu e você procuramos ser obediente à palavra de Deus. Aleluia. Então vem o quê? O nosso corpo tem saúde. A nossa família tem paz. Porque Deus, ele é um Deus justo, minhas amadas irmãs. Ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus justo. Ele sabe quem procura ser obediente a Ele e quem não é obediente a Ele. Como diz aqui a própria palavra do Senhor no Salmo 112. A felicidade daquele que teme ao Senhor.
Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Então, a geração do justo, o que será a geração do justo, minhas amadas irmãs? É a família, é os filhos. Uma pessoa que está ali procurando fazer o que agrada a Deus, ter temor pela palavra de Deus. Então, a sua família, os seus filhos, eles já nascem, já vem do seu ventre abençoado. A geração abençoada, porque você ou eu estamos fazendo ali, procurando a fazer o que agrada ao Senhor. Louvado seja Deus. E continua: a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa. A fazenda e a riqueza. A riqueza, eu entendo aqui, minhas amadas irmãs, isso não é só bens materiais. A nossa riqueza na nossa vida é ter Jesus, saúde, ter uma família ali estruturada. Isso é uma riqueza que não tem preço para uma vida. Não tem preço. Muitas vezes aquela família tem de tudo ali. Tem bens materiais, tem dinheiro, não falta nada. Mas falta o principal, que é a presença de Deus. A presença do Espírito Santo. E família é estruturada. Tem o dinheiro, mas não tem o principal, que é Jesus. Não tem o principal, que é Jesus Cristo. E eu entendo que isso aí não adianta de nada. Ter os bens materiais e não ter o principal, que é Jesus. É como se tivesse tudo, ao mesmo tempo que não tivesse nada. Porque quem não tem nada, mas tem Jesus, tem tudo. E quem tem tudo, mas não tem Jesus, é como não tivesse nada. É pobre de espírito. A própria palavra de Deus diz que é pobre de espírito. Porque eu e você, nós temos que lutar. Não é pecado trabalhar, ter seu dinheiro, comer do seu suor ali, ter sua família, mas o mais importante é ter Jesus. O mais importante é ter Jesus. Aquele que dá tudo que eu e você precisamos. Como diz aqui a palavra. Aleluia. Justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Então, o justo nasce a luz nas trevas. A luz resplandece quando uma pessoa é justa diante de Deus. Muitas vezes não é fácil, é difícil. Mas nós temos que lutar, minhas amadas irmãs, para permanecer diante de Deus, ser uma pessoa ali, procurar ser uma pessoa justa. Porque isso agrada aos olhos do Senhor. Isso faz tudo para que Deus chegue, se aproxime mais da minha vida e na sua vida. Aleluia. E a maior riqueza que uma vida pode ter, se chamar é ter Jesus Cristo. Não adianta ter tudo, se não tem Jesus, não tem nada. Ter várias graduações, vários diplomas, várias formaturas. Errado não. Não é errado, não é pecado. Mas o mais importante na vida de uma pessoa é ter a palavra no coração. É ter Jesus como Senhor e Salvador. Porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Essa é a palavra de Deus, que é a verdade. Conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. A palavra nos liberta, minhas amadas irmãs. Ela nos dá o verdadeiro vigor para que eu e você continue todos os dias em pé. Porque é o próprio Jesus que nos levanta, que nos dá a força que eu e você precisamos para continuar dia após dia na presença do nosso Pai, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E o Salmo 102 é um salmo muito lindo, muito verdadeiro, a felicidade daquele que teme ao Senhor. Louvai ao Senhor e bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Então, o justo nasce a luz nas trevas. Porque o justo,
Uma pessoa que procura ali fazer tudo direito como para agradar a Deus. Jesus se agrada daquela pessoa. Para que eu e você venhamos fazer mais aquilo que agrada ao nosso Pai. Para que Deus venha se agradar de mim e de você, minhas amadas irmãs. Que você seja uma pessoa abençoada na sua casa, na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Venha ter o restante, hoje é quarta-feira, minha amada irmã. Venha ter o restante da semana abençoada e recheada de bênção. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te cubra de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.